SA está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo Eduardo Barella, CEO da Alegra Pacaembu, que será o responsável, primeiro pela reforma, depois pela gestão do simbólico estádio, charmoso estádio da cidade de São Paulo. Tem essa missão por pelo menos 30 anos. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, João. Agradeço o convite. Vai ser um prazer falar um pouquinho sobre esse projeto tão importante para a cidade. Pacaembu é uma marca da cidade de São Paulo. Vamos conhecer um pouquinho dessa história e do que está por vir. Vamos lá. O Pacaembu é um dos símbolos do futebol de São Paulo e do Brasil. Inaugurado em 1940, o estádio era o maior e mais moderno da América do Sul. A partir daí, o Pacaembu esteve presente em momentos históricos. Sediou os Jogos da Copa de 1950, se tornou marca registrada nas finais da Copinha e foi palco também para outros shows além do futebol. Artistas mundialmente conhecidos como Tina Turner, Rolling Stones e Paul McCartney já se apresentaram no estádio. E a nova Arena Alegra Pacaembu pretende manter a grandiosidade do estádio. Em obras desde 2021, o estádio passa por uma renovação que pretende ir além do futebol. A concessionária Alegra Pacaembu adquiriu os direitos do estádio ainda em 2018, já sonhando com um futuro promissor. A ideia é que, além do estádio, o Pacaembu seja um misto de parque, arena para shows e centro de convenções. Com a reinauguração marcada para julho, o CEO da Alegra Pacaembu, Eduardo Barella, é o convidado do Esportes SA e vai responder: por que é importante construir mais do que arenas de futebol nos dias atuais? Eduardo, você tem a responsabilidade de cuidar de um patrimônio do futebol brasileiro, um patrimônio do povo de São Paulo, que é o estádio do Pacaembu, que tem tanta história, né? Decisão de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, tantos grandes jogos, tantos grandes craques. Conta um pouco pra gente como é que tá esse projeto e em que pé está a concessão do Pacaembu. Pois é, João, a gente iniciou a nossa operação em janeiro de 2020, dia 25 de janeiro de 2020, com a final da Taça São Paulo, da Copinha, num Grenal, Grêmio e Inter. Esse foi o nosso primeiro dia de operação, né, de acordo com o contrato que nós vencemos em 2019. Depois nós fizemos toda a aprovação dos projetos e em junho de 2021 nós fomos autorizados a iniciar as obras de modernização e restauro do complexo, e agora em junho de 2024 a gente vai reinaugurar o Pacaembu totalmente modernizado. Estamos com as imagens, aliás, lindas imagens do que deve ser o novo Pacaembu após a conclusão das obras. Eu queria que você explicasse um pouco para quem está acompanhando a CNN Brasil como vai ser esse novo Pacaembu e o que mudou do Pacaembu reformado para o antigo Pacaembu. Não, legal, João. Bom, eu acho que é importante muito frisar que, assim, nós sempre tivemos a certeza de que mudar a essência daquele Pacaembu que todo mundo tinha na memória afetiva seria um equívoco muito grande. Então, nós estamos, na verdade, fazendo o maior projeto de restauro existente atualmente no Brasil, e nós estamos transformando ele por completo, mas para, na verdade, melhorar o nível de experiência do usuário, né? O nível de experiência do torcedor. Para quem conhece o Pacaembu, nós temos um estádio e nós temos um clube esportivo, né, atrás de onde era o tobogã, que você tem um ginásio poliesportivo, um centro de tênis e uma piscina olímpica, e todos esses equipamentos estão sendo restaurados, né, e tendo um nível de tecnologia agregado, né, condizente com os tempos atuais. A única parte não tocada por nós foi a fachada norte, que é a fachada principal, onde está implantado o Museu do Futebol, debaixo das arquibancadas, e todo o restante, na verdade, está sendo restaurado, mas o Pacaembu vai voltar com a mesma geometria, com a mesma experiência do futebol que já tinha anteriormente. Construir um estádio não é fácil, reformar um patrimônio histórico creio que é mais complicado ainda. Como é que foi esse desafio de costurar a reconstrução de um estádio que foi praticamente jogado no chão com a manutenção de um patrimônio histórico? Aquela entrada do Pacaembu é muito imponente, aquilo ali tem muita história, aquilo ali carrega um simbólico muito grande. Como é que foi para conectar esses dois passos? Legal, João. Eu acho que, eu sempre costumo dizer, né, em todas as interações que eu tenho, é que
esse projeto ele só foi possível graças à forma como ele foi concebido, né? Já no certame licitatório, no edital de licitação, haviam diretrizes tanto do Compresp, que é o órgão de patrimônio na esfera municipal, como pelo Condefat, que é o órgão de patrimônio na esfera estadual. Então nós já tínhamos orientações muito claras desses órgãos de patrimônio e nós fomos então ao longo do processo aprovando tudo aquilo que nós estávamos fazendo. Por óbvio que algumas coisas que tinham sido pré-aprovadas, nós sugerimos alterações, coisas que nós entendíamos que deviam ser agregadas, nós discutimos com eles, mas foi um processo muito rico e a gente está feliz com o resultado. O Museu do Futebol, ele continua no Pacaembu? O Museu do Futebol continua no Pacaembu, mas ele não faz parte da nossa gestão. O Museu do Futebol é uma concessão estadual da Secretaria de Cultura, enquanto que o Pacaembu é uma concessão municipal da Secretaria de Esportes. Mas é claro que acaba havendo uma sinergia ali, se não uma convivência de gestão conjunta, mas pelo menos uma convivência de fortalecimento de negócios que são muito complementares, né? Ah, sem dúvida. O museu, nesses pouco mais de 10 anos, né, desde a sua inauguração, ele acaba sendo um ponto turístico da cidade, né? Existem várias pesquisas do município que mostram que o museu é um dos 5 lugares mais lembrados pelos visitantes que vêm para São Paulo, né? E ele recebe em média 750 mil pessoas por ano. E por óbvio que com um Pacaembu totalmente modernizado, reformado, com oferta de gastronomia, de escritórios, né, nós vamos potencializar esse uso. Tanto o museu levará público ao Pacaembu, como o Pacaembu levará um novo público ao museu. Eduardo, o Pacaembu terá qual capacidade a partir da reforma? Com a reforma, nós estamos levando a capacidade do estádio para 26 mil pessoas. Antes da nossa reforma, muito se falava dessa questão da capacidade. A capacidade autorizada pela polícia era de 37 mil, mas nós estamos diminuindo essa capacidade e melhorando muito o nível de experiência para o torcedor. O que é que muda nessa experiência e o que é que muda para o torcedor que vai sentar na arquibancada para assistir o jogo? Então, João, é interessante essa sua pergunta, porque o Pacaembu ele sempre foi um estádio muito charmoso, as pessoas gostavam de ver jogo lá, era gostoso ver jogo lá, né? Só que o Pacaembu ele tinha as 2 arquibancadas leste-oeste, as laterais, né? Para o público que está nos assistindo, é a antiga laranja, né? E depois, debaixo da cabine de imprensa, eram as arquibancadas manga e azul. Então essas arquibancadas elas eram apoiadas na terra, elas eram apoiadas no talude. O que nós fizemos? Nós aprovamos junto aos órgãos de patrimônio a demolição das arquibancadas e a reconstrução na mesma geometria. Portanto, a experiência de assistir o jogo permanecerá a mesma. Com qual diferença? No meio das arquibancadas, você vai ter níveis de circulação. Então, você tem, do lado da antiga arquibancada laranja, você tem a concessão de alimentos e bebidas, você tem restaurantes, você tem, então, uma oferta para o torcedor. Do outro lado, a gente está agregando 25 camarotes que não existiam no Pacaembu, nós estamos modernizando toda a área de imprensa e também tendo restaurantes, lanchonetes e lojas. Agora, o que mais chama atenção, eu queria pedir para colocar a imagem na tela, é o fundo, né? Onde ficava o antigo tobogã do Pacaembu. Ali é a mudança mais drástica, né? Era uma arquibancada muito grande e aquilo ali foi demolido e aonde era o tobogã do Pacaembu, já dá para ver por essa imagem, você tem agora uma parede toda espelhada ali, muito bonita. É um dos pontos altos do estádio, né? Vai ser uma marca desse Pacaembu. E quando víamos as imagens na abertura, eu vi ali quarto de hotel, eu vi ali restaurante, eu vi ali camarotes. Eu queria que você explicasse o que vai ser dessa torre onde era o tobogã do Pacaembu. Legal, João. Bom, eu acho que além de toda a oferta que nós vamos ter nessa nova edificação, acho que é importante relembrar também para quem está nos assistindo que o Pacaembu, quando da sua inauguração, em 1940, ele não tinha o tobogã, você tinha ali a concha acústica. Então talvez aqueles mais saudosistas de Pacaembu ou aqueles mais experientes vão lembrar disso. E a concha acústica ela era um elemento arquitetônico que se conectava com o ginásio poliesportivo. Lembrando que nós temos atrás, né, dessa edificação um clube. E o que nós tínhamos naquela ocasião então? Nós tínhamos uma permeabilidade visual entre clube e campo e uma circulação entre os dois espaços.
Na década de 70, foi autorizada a demolição da concha acústica e a construção do tobogã. E a construção do tobogã, ela foi, do ponto de vista arquitetônico, muito maléfica para o equipamento. Pois você, na verdade, você interrompeu essa circulação entre clube e campo e também essa comunicação visual. Tanto que muita gente que ia no estádio, às vezes, não sabia que você tinha um clube por ali. Então, a experiência nesse novo Pacaembu fará com que quem estiver no clube, ele possa olhar, andar nessa esplanada e já ver o campo. Então, de fato, é uma experiência muito legal e a gente tem, em cima disso, um edifício com hotel, 4 restaurantes, um centro de reabilitação esportiva, escritórios, estúdio audiovisual e lojas. Então, assim, essa é a grande transformação mesmo do Pacaembu, que procura deixar de ser um local de passagem, onde as pessoas passavam, mas não tinham oferta, para se transformar de fato em um destino da cidade. E me chama a atenção o modelo que foi construído ali no Pacaembu, porque vai ser um hotel camarote, né? Você do quarto do hotel, você vai poder assistir o jogo, vai poder assistir o show. Como é que foi pensado, planejado esse processo? Ele foi pensado justamente para que a gente tenha essa experiência. Acho que é importante também frisar, João, que logo abaixo da projeção desse edifício, ou seja, enterrado, nós temos um centro de convenção e eventos para 8.500 pessoas. Então, além da experiência do futebol que nós estamos comentando, além da experiência de shows, você também tem a experiência de um congresso médico e você poder ficar hospedado nesse hotel e descer para o centro de convenção e eventos. Qual que é a capacidade do hotel? O hotel são 87 quartos. Né? E eu acho que uma coisa interessante também é frisar que ele vai ser operado pela Universal Music, né? A Universal Music, o maior grupo de entretenimento à base de música do mundo, e esse será o segundo hotel deles no mundo. O primeiro deles foi inaugurado no ano passado, 2023, em Madrid, e essa, na verdade, é uma nova vertical do grupo. Então, além da operação do hotel, eles também vão trazer ativações para o complexo, né? Lançamentos de singles, coletivas de imprensa, shows. Então, existe todo um ecossistema de ocupação desse espaço. E falando sobre o hotel, nós temos a hospedagem de quem vem para um jogo, de quem vem para um show, mas eventualmente hospedado, o cara que tá ali pode não querer curtir. Como é que faz? Tem um super mega hiper isolamento acústico ou tá aí na escolha, tá na opção, vai ter show, saiba, vai ter barulho, vai ter jogo, saiba, vai ter barulho, e se não quiser isso, não é o lugar para você? Eu acho que é um pouco por aí, João, assim, a pessoa que for se hospedar nesse hotel, ela saberá que ela está num hotel dentro de um complexo, onde muitas coisas vão estar acontecendo. Então eu acho que ele tem mais essa vocação. 87 quartos não é um hotel grande, né? Se você for imaginar um jogo ou um show, ele provavelmente estará totalmente ocupado por esse público, né? E é importante frisar que a gente já tem 80 shows agendados por ano em um contrato de 10 anos. Então, na verdade, o Pacaembu vai receber muitos shows, convenções. Eu quero chegar nesse assunto dos shows e daquilo que já está por vir no Pacaembu, mas queria explorar um pouquinho mais essa questão. Põe na tela, por favor, a imagem. Olha que beleza a imagem do... Isso é um quarto de hotel ou um camarote? Isso é um quarto de hotel. Então esse é um quarto de hotel e da cama você tem vista do campo. Então o cara pode namorar assistindo o jogo do time do coração. Imagina que coisa incrível. Vão ter histórias interessantes ali, de fato é isso. Coisas fantásticas. Vamos ter coisas fantásticas ali. Não, eu acho que é uma experiência única na América Latina, né? Quando a gente recebeu os executivos da Universal, eles olharam e falaram assim, mas essa experiência na América Latina não existe, né? Aonde vocês copiaram isso? Não, isso na verdade a gente entende que você está retendo as pessoas aqui dentro. Eu costumo dizer que esse projeto é um projeto que ele tem 3 pilares que são muito importantes. Ele é um projeto sobre fluxo de pessoas, quanto mais gente passar por ali, melhor. Ele é um projeto sobre taxa de ocupação dos espaços e ele é um projeto sobre tempo de permanência das pessoas. Então a gente quer que essas pessoas elas possam ir ao Pacaembu e que elas fiquem por ali. Estamos falando de um estádio em ferradura. E o lado aberto da ferradura é o lado do hotel. O palco para shows, acredito que será ali, desse lado do hotel. Como é que vai ser essa sinergia? Quem estiver no hotel, por exemplo, estaria atrás do palco, mas ele tem acesso a uma área especial. Como é que vai funcionar para shows? Então, João, a nossa implantação para shows, ela pretende ser alterada. Nós queremos implantar
ali para o telespectador que está nos assistindo, onde você tem a bandeira do Brasil, naquela região ali. Então o palco ele vai estar virado para os camarotes, né? Por uma questão muito simples. Primeiro que você tá virado para os camarotes, que é uma área de hospitalidade, que as pessoas pagam por ano, então elas querem ter esse conteúdo. Segundo, por conta do hotel, porque senão você perde esse charme de você poder estar no hotel e do seu quarto você assistir o show. E também, e eu acho que o mais importante, João, é que a posição do palco neste local, ela é a que traz a melhor acústica para o bairro, né? Nós fizemos ao longo desses últimos anos uma série de testes, uma série de estudos, e essa é a melhor acústica, pois você joga o som para uma área que é menos adensada. Hoje o futebol ele é uma parte de um estádio de futebol. Todos os grandes estádios do Brasil e do mundo, eles têm os shows como um pilar muito importante da sustentabilidade do negócio. Como é que isso está sendo tratado no negócio da concessão do Pacaembu? Qual a importância dos shows e como é que já está o planejamento e o calendário? Legal. Bom, primeiro é importante frisar que o futebol sempre foi a estrela principal e que pretende continuar sendo a estrela principal. Como você mesmo disse, o que tem acontecido cada vez mais é que esse uso do campo ele tem sido aumentado. Até por isso, muitas vezes, a troca da grama natural pela grama sintética, porque, de fato, os shows eles têm um papel significativo em termos de receita. Nós temos aqui, João, o Centro de Convenção e Eventos, para 8.500 pessoas, com uma acústica que pode fazer com que a gente realize shows até mais tarde, porque é uma acústica enterrada, né? E de um tamanho menor. Então eu acho que o Pacaembu ele vai ser um equipamento complementar aos outros existentes na cidade para receber outros tipos de shows, mas o show de fato é uma receita significativa para nós. Estamos falando de 27 mil pessoas para jogos de futebol. Para shows, qual a capacidade? 26 mil pessoas no futebol, 40 mil pessoas no campo, num evento, num show. E se nós formos pensar numa utilização inteira do complexo, se utilizando também do clube poliesportivo como área de apoio, etc., a gente pode chegar a ter 50 mil pessoas. Um problema que o futebol tem enfrentado é com o gramado. Estádios que têm muitos shows normalmente têm gramados muito ruins. O Pacaembu vai optar pelo gramado sintético ou vai lutar com o gramado natural, o que tem sido uma luta em grandes estádios com shows no Brasil? Essa é uma polêmica, enfim, que tem crescido cada vez mais, mas eu não vejo como possível você querer aumentar o uso do campo sem que ele seja de grama sintética. Então nós optamos pela utilização do gramado sintético, justamente por estar objetivando, né, esse uso mais intensivo do campo. Acho que essa discussão é uma discussão que ela continuará existindo, né? E a tecnologia tem avançado bastante. Eu costumo dizer, João, que muito provavelmente daqui 5 anos nós vamos ter que trocar esse gramado, né? Porque isso é uma coisa que vai mudando de tempos em tempos. Hoje o que a gente está trazendo para cá é de fato o que mais moderno existe no mercado, mas essa tem uma tecnologia que vai avançando pouco a pouco. O Allianz Parque virou quase que um soberano nos grandes shows em São Paulo. Vocês esperam ocupar um pedaço dessa fatia? Acreditam que o Pacaembu será o grande concorrente do Allianz para esse tipo de mercado, para esse tipo de segmento? Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Politicamente correta a resposta. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Nós, como eu te disse, a gente objetiva também shows menores, porque você sabe que essa coisa de você trazer o artista internacional, com a questão do câmbio, você monetizar, não é simples para o produtor, né? Então a gente acredita que esse espaço menor ele possa ter mais uso, mas de fato o campo poderá ser e será usado também para a realização de alguns shows, mas eu acho que nós somos equipamentos complementares na cidade. Qual foi o investimento para esse projeto? O investimento da obra é um investimento de 600 milhões de reais e além disso nós pagamos 111 milhões de reais pela outorga, né? Isso foi um certame licitatório com 4 concorrentes na ocasião. Nós apresentamos o maior valor de outorga, 111 milhões de reais, e depois nós estamos aí realizando 600 milhões de investimento nas obras de modernização e restauro. Qual o payback do investimento? A gente tem no nosso modelo um retorno a partir do 9º ano, né? Hoje a gente tem conseguido trazer
retornos maiores do que aquele que nós esperávamos em termos de preço de venda do metro quadrado, né, valor de patrocínio, etc. Então talvez esse prazo possa até ser antecipado, mas o payback hoje no nosso modelo está de 9 anos. E por falar em valor de patrocínio, o que mais chamou a atenção foi o do naming com o Mercado Livre. Queria que você contasse um pouquinho dessa operação, como é que foi a escolha pelo Mercado Livre e do Mercado Livre pelo Pacaembu. Não, legal. Esse é um processo, foi um processo longo, né? Um processo de 7 meses, no final muitos advogados, um contrato extenso, mas que a gente ficou muito feliz com o resultado. Nós sempre tivemos em mente que nós teríamos o naming rights mais significativo do país por conta do que nós estamos fazendo no Pacaembu, né? O Pacaembu não será apenas um campo ou um local para shows, ele será um equipamento de uso cotidiano. Quando nós tivemos toda a ocupação concebida, nós iniciamos uma conversa com o mercado, considerando o cheque pretendido, obviamente que eram poucas empresas que poderiam ter capacidade de realizar esse cheque. Nós tivemos conversas muito legais, muito interessantes, com empresas maravilhosas, e o Mercado Livre foi a que mais, eu acho que teve esse fit, né, esse encaixe conosco. Eu acho que o ecossistema de serviços do Mercado Livre, ele vai auxiliar muito na experiência do usuário, do torcedor do Pacaembu, e aí a gente, enfim, acabou celebrando esse casamento no começo desse ano. E qual foi o tamanho do cheque e como é que isso será dividido ao longo do contrato? Então, esse é um cheque que pode chegar até 30 anos, né? É um valor anual fixo, né? E esse valor, se chegarmos aos 30 anos, ele ultrapassará R$1 bilhão. Ou seja, estamos falando do maior contrato de naming da história do esporte do Brasil. O Mercado Livre é muito rígido com relação ao anúncio de valores, etc. Então, por isso que nós optamos em não dar o valor exato, mas eu posso dizer para você e para o telespectador que o nosso valor é um valor que supera mais do que o dobro do que o maior atual hoje no Brasil. Por que você acredita que vocês conseguiram isso? Tem a ver com esse apelo do que o Pacaembu significa para o imaginário do paulistano? O que aconteceu para gerar essa atratividade desse tamanho? Eu acho que são duas questões aqui, João. A primeira, como eu te falei, esse daqui não é um equipamento apenas de futebol e shows. Então eu costumo dizer, se você vai em outro estádio em São Paulo, numa terça-feira às 9 horas da manhã, o que está acontecendo? Quarta-feira, 10 da manhã, o que está acontecendo? E o que vai acontecer no Pacaembu? O Pacaembu vai estar acontecendo um monte de coisa, porque nós temos mais de 1.000 pessoas que vão estar ali trabalhando. A gente tem um clube que é aberto para a população, de uso público, piscina gratuita, quadras de tênis, 10 opções de restaurantes, 4 entradas com portões abertos, né, numa dinâmica que vai se assemelhar, por exemplo, a de um parque. Então, a gente vai ter gente ali, sem contar a localização do Pacaembu, que é espetacular. Esse é um ponto. O outro ponto, João, eu acho que todo mundo quando pensa no Pacaembu, pensa na fachada. Estádio municipal. Linda, né? É maravilhosa. Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. É um cartão postal de São Paulo. E tem ali um reloginho em cima que não estava funcionando. Nós arrumamos aquele relógio. Se você for hoje lá, aquele relógio já está funcionando. Então você tem a fachada. Mas olha que interessante. Em mais de 80 anos de história, o Pacaembu nunca foi trabalhado como marca. Nunca foi trabalhado como marca. Você pensa na fachada, mas ele não foi trabalhado como marca, você não tem uma logotipia, você não tem nada. Então, neste processo também com o mercado, o que nós mostramos é que a marca, né, que comprasse o naming rights, ela teria esse privilégio de ser a marca que estaria associada a um equipamento tão simbólico e que também, no final do dia, vai estar nos auxiliando, né, a devolver esse equipamento para a cidade. A gente tem algumas experiências já de arenas com uma forte marca, né? Como o caso da Arena MRV do Atlético em Belo Horizonte, agora o Corinthians com a Neoquímica Arena, o Allianz Parque, o São Paulo teve uma sacada maravilhosa com o Morumbi. Muito legal. Qual vai ser o nome oficial do Pacaembu a partir de agora? Mercado Livre Arena Pacaembu. Mercado Livre Arena Pacaembu. Isso. E a gente aqui faz questão sempre de divulgar, essa é uma das vontades, um dos desejos do CNN Esportes SA,
porque a gente quer valorizar muito quem acredita e quem investe no futebol, quem investe nesse mercado que pode gerar tanta riqueza para o Brasil e para o povo brasileiro. Daqui a pouquinho eu quero entender com você quem vai jogar no Pacaembu, porque o Pacaembu foi a casa do Corinthians, o Corinthians agora tem o seu estádio. O Palmeiras jogava pouco no Pacaembu, mas também tem um belo estádio hoje. O São Paulo está indo para uma reforma do Morumbis. Será que com a reforma do Morumbis pode jogar no Pacaembu? O Santos fala em construir o seu estádio. Será que pode jogar no Pacaembu? O Flamengo falou num determinado momento de mandar alguns jogos em São Paulo. Daqui pergunta antes do intervalo, quem vai jogar no Pacaembu? Foi a casa do Corinthians, que agora tem a Neoquímica, o Palmeiras tem o seu belo estádio, São Paulo com o Morumbis, pode vir uma reforma aí. O Santos, o presidente do Santos esteve aqui há poucos dias falando que tem negociado com vocês. Falando de futebol, quem vai jogar por lá? João, olha só, o Pacaembu sempre foi a segunda casa de todas as torcidas, né? Então, eu acho que existem clubes que têm uma relação um pouco óbvia conosco, como por exemplo o Santos, né? O próprio Marcelo esteve visitando a gente recentemente. A gente já tem um memorando de entendimento assinado para a realização de pelo menos 10 jogos ao ano. Ele quer trazer o clube mais para a cidade de São Paulo, que eu acho que faz todo sentido, e a gente vai ter o maior privilégio em receber o Santos. O Palmeiras, por conta, né, da utilização do seu estádio para diversos outros eventos, acaba tendo que mandar também jogos em outros locais. O São Paulo também tem um memorando de entendimento conosco. O presidente Casares também já assinou esse memorando em função da reforma pretendida e também de alguns shows que vão ocorrer ali no segundo semestre. E nós, João, queremos trazer também clubes de fora de São Paulo, né? Você, por exemplo, mineiro, não sei se torcedor do Atlético, do Cruzeiro. Do Vila Nova. Do Vila Nova. E o que acontece... Mas a colônia mineira aqui é grande, viu? A colônia mineira é grande, a colônia carioca é grande. Imagina o que tem... A colônia nordestina, né? Torcedor do Bahia, do Vitória, do Sport, né? Exatamente. São Paulo é uma cidade do mundo. São Paulo é uma cidade do mundo, e eu acho que tem uma coisa que no futebol atual, que é o advento da SAF. Porque hoje o dirigente, ele não cuida apenas do clube, ele tá entendendo o clube como, na verdade, uma marca. Então, a gente acha que faz muito sentido, e o que nós estamos propondo a esses clubes é nós ampliarmos a experiência do torcedor dentro do complexo. Então, vamos imaginar aqui um jogo domingo, 4 horas da tarde. Eu vou muito em estádio, você chega lá 3h30, 3h40 com seu filho e tal, você assiste o jogo, acabou o jogo, você vai embora. Nós queremos abrir o portão ao meio-dia e nós queremos ter ativações do clube, loja do clube, no nosso estúdio audiovisual, você tem um bate-papo com um ex-jogador. Dá pra ter um CNN Esportes SA de lá? Vai ter um CNN Esportes, dá pra ter lá o que você quiser e vai ser um prazer te receber lá. Então, isso, na verdade, faz com que o torcedor chegue antes e que você esteja monetizando em cima disso. Então, qual é a nossa proposta pro clube, João? Nossa proposta é o seguinte, olha, nós não queremos alugar o estádio para você pode vir jogar de graça. Nós vamos ter uma planilha com custo aberto, segurança, limpeza, brigadista, orientador de público, etc. Aprovado por ambos. O primeiro dinheiro que entra paga esse custo e depois nós estamos dispostos a dividir a receita da hospitalidade, de alimentos e bebidas, do estacionamento, e também o clube divide conosco o dinheiro da bilheteria. Então esse modelo é um modelo que eu vejo que existem clubes que reclamam, falam, pô, mas eu trago aqui o torcedor e a hospitalidade, o estacionamento não fica para mim. Isso é um ponto, por exemplo, de conflito grande do Cruzeiro com o Mineirão, por exemplo, em Belo Horizonte. Nós temos um acordo de 2 jogos com o Cruzeiro no Pacaembu. Então, o Cruzeiro foi um clube que iniciou essa discussão conosco, numa visão muito interessante, muito legal, que é essa visão da SAF. E aquilo, eu, por exemplo, sou corintiano. Hoje em dia, o meu filho vê jogo do Corinthians, mas ele gosta de ver o Manchester City por causa do Haaland, o Real Madrid por conta do Vinícius Júnior. Mas se meu filho for num jogo no Pacaembu, do Cruzeiro, e a experiência for legal, você vai lá, ele tá vendo uma lojinha, tem uma ativação. Papai, é legal ver o jogo do Cruzeiro. Você começa a criar fanbase, você começa a criar a simpatia pro clube. Então esse é o modelo que a gente quer trazer o Cruzeiro, o Vasco, o Bahia, o Fortaleza, o Goiás. O Flamengo, que é uma torcida nacional, né? O Flamengo
de norte a sul, de leste a oeste, tem flamenguista. E o mercado de São Paulo é um mercado consumidor muito importante, porque é o mercado que tem mais dinheiro e é o mercado que tem mais gente. Exato. Então acaba gerando uma oportunidade de todo mundo buscar um pedaço desse mercado. E nós temos os mesmos patrocinadores, porque o Mercado Livre patrocina o Flamengo e o Mercado Livre dá um naming do Pacaembu. Então tem uma sinergia aí sim. Eu tô sentindo que você tá jogando um charme pro Flamengo nesse momento. A gente gosta muito da ideia do Flamengo, a gente tá se paquerando e espero que vire um casamento em breve. Você trouxe aqui em primeira mão a informação de que o Cruzeiro já fechou 2 jogos para o Pacaembu. Esses jogos já serão para esse ano ou para o ano que vem? Todos esses nossos acordos com os clubes de futebol, eles não são acordos vinculativos, né? Eles não são acordos de obrigatoriedade. Até o Gabriel, presidente do Cruzeiro, falou pra mim: pô, Barella, você tô com uma pressão enorme, porque o povo mineiro, bairrista, eles estão achando que eu vou tirar o clube de Belo Horizonte. E não é isso, né? Esse jogo pode ser um jogo do Campeonato Brasileiro, mas ele também pode ser um jogo comemorativo no final do ano. Enfim, a gente está desenhando ainda esse modelo com o Cruzeiro em específico. Quais outros clubes já acertaram protocolos parecidos? Quem mais pode vir a jogar aí em breve no Pacaembu? Hoje a gente tem São Paulo, Santos, Cruzeiro, e temos conversas com diversos outros, Botafogo, Fortaleza, enfim. Eu tenho um lugarzinho reservado no meu coração pro Corinthians, entendeu? Apesar de esse ser o clube mais difícil, infelizmente. Mas, enfim, a gente acha que vai ter pelo menos... nós vamos ter pelo menos 20 jogos ao ano, tranquilamente, no Pacaembu. Uma marca do Pacaembu é a final da Copinha. A Copinha continua no Pacaembu? A Copinha continua no Pacaembu, sem sombra de dúvidas. A gente tá assim, ansioso para que isso volte a acontecer. A gente sente essa pressão. A gente até este ano chegou a anunciar que nós iríamos tentar fazer a final da Copinha. Infelizmente isso não foi possível, mas em 2025 seguramente ela acontecerá lá. Você, como bom corintiano, sabe que o Pacaembu, apesar de ser a casa de todos os clubes, era muito identificado com o Corinthians. O Corinthians era a cara do Pacaembu, o Pacaembu era a cara do Corinthians, era muito bonito ver aquilo ali. Só que o Corinthians agora tem uma belíssima casa, que é o seu estádio, a Neoquímica Arena, em Itaquera. Como é que vocês vão fazer para não perder essa identidade histórica tão grande que sempre existiu? Pô, João, esse na verdade é um desafio grande, né? O Corinthians, até por uma questão, pelo que nós conhecemos através da imprensa, né, do seu contrato ali de financiamento, etc., ele tem que jogar os seus jogos na Neoquímica Arena. Então eu acho que os jogos do Corinthians eles vão ter que acontecer muito mais comemorativos ou então, né, de clubes do interior que queiram trazer o jogo para São Paulo para trazer essa torcida e se beneficiar da receita que ali pode ser gerada, né? Mas eu confesso para você que eu tô ansioso pro Corinthians voltar para lá. Vamos falar de mais 2 projetos que eu sei que o seu grupo também participa. Um que já está confirmado, que é o do Mineirinho, e outro que vocês disputam, que é do Serra Dourada. Vamos começar pelo Mineirinho, em Belo Horizonte. O Mineirinho é o principal ginásio da cidade de Belo Horizonte, está no complexo do Mineirão. Vocês ganharam a concessão do Mineirinho. O que tem de projeto para lá? O que vai ser feito? Tem aporte? Tem reforma? Conta um pouquinho aí pra gente, em especial para mim, como mineiro. É uma pauta que me é muito cara. O que vai ser feito do Mineirinho? Não, legal. O Mineirinho, ele tem... Nós temos uma visão pro Mineirinho que ela muito se assemelha à do Pacaembu, né? Uma localização privilegiada, uma história muito rica também do povo mineiro. Então, nós queremos que o Mineirinho deixe de ser um local de passagem, as pessoas vão para ver um jogo de vôlei, vão para ir na feirinha, e que ele passe num local seja um destino, né? Que ele possa ser um local que as pessoas possam ficar, né? Então, até agora, nós estamos naquele processo que é um processo que antecede as obras, né? É o processo de aprovação de projetos. Você tem ali órgãos de patrimônio na esfera estadual, municipal, federal. Nós somos bem avançados nesse processo, mas nós já fizemos uma melhoria de manutenção muito significativa, João. Nós já trocamos todas as cadeiras, nós estamos fazendo agora toda a parte de jardinagem, zeladoria, pintura, troca do meio-fio, enfim. Hoje o Mineirinho já está com uma outra cara e já está recebendo eventos ali. Vocês estão dando um banho de loja por enquanto, mas o que o mineiro espera é uma reforma plástica como essa aí do Pacaembu. Vai ter aporte, vai ter investimento e vai ter uma boa
boa reforma lá. E o povo mineiro pode aguardar que nós faremos essa reforma, sim. A gente tem ali um investimento previsto que chega próximo a 200 milhões de reais, trazendo ali um mercado gastronômico, trazendo opções de quadras externas para beach tênis, trazendo estacionamento, trazendo local também para realização de eventos. Uma outra pauta que está na mesa de vocês é a concessão do Serra Dourada, que é o estádio mais tradicional de Goiás e que também está precisando de uma boa, digamos assim, cirurgia plástica, como eu citei no caso do Mineirinho. É um estádio que já está antigo, já está ultrapassado. Como é que está a disputa desse espaço e dessa concessão? Legal. O Serra Dourada, ele tem o mesmo predicado que fez com que nós investíssemos no Pacaembu e no Mineirinho, que é a sua localização. A localização, para quem conhece Goiânia, é uma localização muito especial. O governo fez no final do ano passado e anunciou agora no início desse ano um processo de um chamamento de uma PMI, né? Ou seja, o privado poderia manifestar o seu interesse em fazer esse investimento. Nós somos vencedores dessa PMI e agora, com base nesse estudo que nós estamos entregando para o governo deve publicar no segundo semestre um edital de licitação e seguramente nós participaremos desse processo. Muito bem, vamos para o De Primeira SA, perguntas curtas, respostas diretas, sempre no oferecimento de Gerdau, o futuro se molda. Qual é o jogo mais marcante da história do Pacaembu? Está fácil, João. Isso aí é Corinthians 2, Boca Juniors 0. 2012, final da Libertadores, eu estava lá na arquibancada laranja, mas não tem como ser diferente. Né? Mas quem tá falando é o gestor ou o torcedor? Aqui é o torcedor. E qual foi o gol mais bonito dessa belíssima história do Pacaembu? Você sabe que o gol mais bonito, essa é uma pergunta boa, porque você não é o primeiro que me pergunta. E o gol mais bonito, na verdade, é contra o Corinthians. Foi um gol do Romário, acho que, enfim, todo mundo se lembra, um elástico que ele deu no Amaral. Esse jogo, ele foi em 1999, eu me lembro bem porque eu estava no estádio também, com meu pai e com meu irmão, e o Romário só ficava na sombra. E, o cara não sai da sombra. E o Flamengo ganhou de 3-0 e o Romário fez 2 gols. Isso foi, se eu não me engano, no torneio Rio-São Paulo de 99. E o Romário tem uma história muito bonita lá. Eu tive a oportunidade de acompanhar a despedida do Romário no Pacaembu, né? Tem uma história muito bonita por lá, o baixinho, né? Tem os grandes jogadores brasileiros têm uma história muito conectada com o Pacaembu. Por falar nisso, o Pelé tem uma marca muito forte com o Pacaembu. O Pacaembu foi a segunda casa do Pelé sempre, a Vila Belmiro e o Pacaembu. O Pacaembu pensa em alguma coisa para homenagear o Pelé? Tem alguma coisa de resgate dessa memória, dessa trajetória? A gente tem uma memorabilia que está muito relacionada com o Pelé. Quando ele fez o 1000º gol, a gente tem as marcas do pé do Pelé conosco lá no estádio também. E a gente vai ter uma área que vai trazer essa história do Pacaembu e em especial do Pelé, que tem, como você mesmo disse, uma história magnífica por lá. Ô Eduardo, um show que você gostaria de assistir no Pacaembu? Cara, eu acho que um show que seria muito legal, e ele tem que acontecer logo por conta da idade, seria ter Rolling Stones no Pacaembu, né? Esse show aconteceu, o Rolling Stones veio pro Pacaembu em 95, e eu acho que seria muito legal tê-lo de novo no Pacaembu. Isso é um desejo ou uma negociação? Não, esse ainda é um desejo, mas se quiser partir para uma negociação, produtores, vamos falar. Eu tenho falado sempre aqui se o futebol brasileiro vai dar certo. Para você, eu vou inverter a pergunta. O Pacaembu, o novo Pacaembu, vai dar certo? Vai dar certo, vai dar certo. Acho que já tá dando certo, né? Esse ecossistema de parceiros que nós temos, eles demonstram essa crença em tudo aquilo que a gente está fazendo e eu tenho certeza que isso vai ser um presente para a cidade e a gente está muito feliz com o resultado. Eduardo, obrigado pela entrevista, boa sorte, sucesso. O Pacaembu é um estádio de todos nós. Quem ama o futebol ama o Pacaembu e fiquei muito feliz com o que eu vi aqui hoje e desejo muito que seja uma belíssima casa para o futebol brasileiro. Obrigado. Legal, João, eu te agradeço pelo convite. Foi um prazer falar, enfim, esse tempo aqui com você, com o telespectador. E agora eu espero para uma segunda rodada lá no nosso estúdio, dentro do Pacaembu, com ele reformado. Eu já quero acordo aqui. Se o presidente do Santos quer fazer a estreia do estádio, eu quero fazer a então estreia tá fechado. Tá fechado? Então tá fechado. Primeiro programa do estúdio, CNN Esportes S.A. Tá fechado. Muito bem, muito então bom. Vamos lá. E aí a gente vai poder mostrar ainda mais de perto essa beleza que ficou o Pacaembu, a nova arena, né? O Pacaembu Mercado Livre, ou Mercado Livre
Arena Pacaembu. Obrigado pela sua audiência. O CNN Esportes SA volta na semana que vem, sempre com um convidado especial para falar do mundo do esporte e do mundo dos negócios. Um grande abraço e até lá.